paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, que bom estar mais uma vez com vocês, aqui para fazer mais uma videoaula, né, da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2026 e tem como título central da lição desse trimestre a alma do discípulo, voz do céu, reflexo do coração. Estudos baseados nos princípios dos Salmos, Eclesiastes e Cantares. A autoria da revista é a pastora Rosane Vicente Lima. Nosso aqui, sinceros agradecimentos a essa querida pastora que compartilhou conosco, está compartilhando, na verdade, esse trimestre, né, com esses estudos. Dito isso, irmão, nós vamos falar sobre a lição dessa semana, que tem como título Servindo com o Coração Restaurado. O texto base para essa lição é Salmo 32. O objetivo é compreender que só pode servir quem foi restaurado por Deus e entender que discipulado começa no reconhecimento dos seus erros, aceitando ser tratado pelo Senhor, né? Só quem reconhece os seus erros que pode ser tratado, dá condição de ser tratado. Estaremos fazendo a leitura do texto. São poucos versículos aqui, a gente vai ler esse salmo, né? A felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. Salmo Masqui de Davi. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei o teu pecado, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegria, canto de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e guiar-te-ei com meus olhos. Não sejas como cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atire a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós, o justo, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração, né? Estaremos orando e logo após dando a introdução desta maravilhosa lição, né? A lição 4. Senhor Deus, mais uma vez eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Peço a ti, ó Deus, que perdoe os nossos erros, nossas falhas, nossas culpas, ó Deus, que sempre estamos errando diante de ti, tentamos consertar os nossos erros. Então, ó Pai, agora nessa hora eu te peço perdão pelos nossos pecados. Ó Deus, que o Senhor nos conceda uma leitura de sabedoria, de entendimento, uma lição que possa edificar a cada um de nós. Abençoe todos os nossos irmãos e amigos que sempre estão acompanhando neste canal. Abençoa, Senhor, a vida deles. Ó Pai, também quero te agradecer mais uma vez pelas nossas vidas, pela tua igreja, de um modo geral, em nome de Jesus. Primeiramente aqui, irmão, eu quero justificar que eu tive dificuldade, né, nos dias para poder fazer
esse vídeo, né? Não tive tempo suficiente, hoje estou fazendo, graças a Deus o Senhor está nos permitindo. Então quero justificar aqui, por isso que eu não postei antes esse vídeo, né? Falando, o Salmo 32 é um cântico de arrependimento. Mas antes, irmão, de entrar aqui na introdução, eu lembrei a palavra masqui, né? Eu anotei aqui no caderno aqui para a gente ter a clareza do estudo, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu botei aqui, só que estou tendo dificuldades, né? Não, tá aqui. Na verdade, a palavra é restaurado. O que é restaurado? É algo que foi consertado, recuperado ou restabelecido, né? A palavra restabelecido, restaurado quer dizer isso, restabelecido. Eu notei a palavra aqui, masqui, mas sumiu. Mas tudo bem, fica para a próxima. E os irmãos também podem procurar, né? Essas palavras, né? O Salmo 32 é um cântico de arrependimento, restauração, confissão, um dos salmos de penitência. Acredita ter sido escrito por Davi, depois que ele cometeu adultério com Betseba e a morte de Urias. Então, os estudiosos acreditam que seja um salmo realmente de Davi, né? Depois do seu pecado cometido com a mulher de Urias. A maioria, todos nós conhecemos que Betseba não era mulher de Davi, e ela foi, Davi a viu tomando banho, nua, né, vamos dizer assim, no pátio, e desejou, e mandou trazer ao palácio. E ali ele teve relação com ela, relação sexual com ela, e gerou uma criança, né? Um fruto. Davi ensina que a maior alegria do discípulo não é posição, bens ou reconhecimento, mas a estar em paz com Deus. Com certeza, aquele pecado que foi gerado, Davi não tinha paz, né? Não tinha sossego, porque martelar. Aprendemos que discipulado não é perfeição, mas transformação. É um processo, uma mudança, um relacionamento restaurado com o Mestre. Então, todos nós precisamos ser restaurados dia após dia, né? Porque todos os dias, irmão, nós cometemos erros, né? Toda hora nós cometemos erros, né? Contra o Senhor. E muitas das vezes, a maioria das vezes, posições erradas que nós fazemos, e a nossa consciência nos acusa que estamos errados, né? Ensina que o discipulado começa no altar do arrependimento. Antes de servir, liderar, ensinar, precisamos ser perdoados, né? Antes de você, qualquer coisa que você fazer na casa do Senhor, para o Senhor, é ser perdoado. A maior bênção não é que Deus nos dá, mas o que Ele faz em nós. Ele nos perdoa, nos restaura, nos transforma, pecadores em discípulos de Jesus. É isso que Jesus quer transformar, né? Em fazer discípulo dele, né? Seguidor. Mas quando sentimos a dor do pecado, o peso da culpa, como discípulos amados, podemos experimentar a alegria do perdão. O discipulado não é uma caminhada de perfeição. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é totalmente santo para que, eu sou especial, por isso que Deus me tem concedido. Não. É pela misericórdia de Deus, pela graça infinita de Deus, que nós somos restaurados, né? Mas transformação contínua. É o reconhecimento das pessoas próprias falhas, permitindo que Deus trate o nosso coração, né? Deus quer tratar conosco. O primeiro tópico aqui da lição, irmão,
diz assim: discipulado começa com reconhecimento do pecado. Será que nós, discípulos de Jesus, né, cristão em Cristo Jesus, temos reconhecido que somos pecadores, que necessitamos da sua graça para podermos caminhar em direção a Deus? Então nós vamos ver aqui nesse tópico. Davi declara que feliz é aquele, né? A palavra bem-aventurado aqui é feliz, né? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O primeiro versículo. Então Davi está reconhecendo aqui. Verdadeiro discípulo não vive de aparência, ele compreende ser uma pessoa feliz, bem-aventurada. Não está em suas conquistas, posições de reconhecimento, mas em viver reconciliado com Deus. A felicidade espiritual nasce da restauração. Não podemos servir com liberdade se estamos escondendo erros, né? Então é uma grande falha quando nós achamos que estamos livres, mas nós temos encobertos pecados, né? Encobertos erros. E é necessário confessarmos esses erros, esses pecados, né? Aprendemos que o discipulado não ignora o pecado, mas trata o coração do servo para servir segundo os padrões do mestre, né? O padrão de Deus é elevado, né? Então Deus quer pureza, santidade. E para isso todos nós, né? Você não, todos nós precisamos nos purificar. Podemos afirmar que o discipulado cristão começa no perdão. Antes de servir, ensinar, liderar, o discípulo precisa experimentar a graça restauradora do Senhor. O que é graça? A graça é um benefício que Deus nos dá que nós não merecemos. Então essa é a graça do Senhor. A graça que nos restaura, né? Para ensinar sobre graça é preciso experimentá-la e vivenciá-la dia a dia, né? Então, quer dizer, todo dia nós estamos nas tarefas, né, de servir a Deus, de praticar o amor e o discipulado na nossa vivência. Nós somos ali corrigidos dia após dia, com os nossos atos, com nossos erros, com nossos acertos também, né? Deus está a nos observar. Isso é claro. Davi fala como alguém que conheceu o peso do pecado e a alegria do perdão, né, irmão? Qual foi o pecado que Davi cometeu que levou a essa reflexão do arrependimento? Foi exatamente esse adultério, né, que ele cometeu contra Urias, né? Primeiro ele cobiçou, desejou, e depois ele cometeu, vamos dizer assim, praticamente um homicídio, né? E ele não romantiza o erro, nem o esconde. Pelo contrário, reconhece que houve transgressão. Isso ele ultrapassou os limites estabelecidos por Deus. Pensa só, irmão, não estou falando aqui. Muitas pessoas julgam as pessoas que cometeram os erros do passado. Mas se verdadeiramente aquela pessoa acertou com Deus, né? E daquele momento ali em diante ele tenta ter uma vida restauradora com Deus, nós não devemos julgar aquela pessoa. Porque quem julga o homem é somente Deus que vai julgar, né? É ele que criou aquela pessoa, é ele que deu vida àquela pessoa e ele quer que aquela pessoa encontre o caminho verdadeiro da salvação. Todos nós buscamos salvação em Cristo, né? Davi fala como alguém que conheceu o peso do pecado, a alegria do perdão. Ele não romantiza o erro, nem esconde. Pelo contrário, reconhece que houve transgressão. Isto é, ele ultrapassou os limites estabelecidos por Deus. No entanto, ele também testemunha que existe perdão. Um discípulo que vive de aparência pode até desempenhar funções religiosas, mas não experimenta a liberdade interior. Então, se a pessoa ainda não se arrependeu, se aquele servo, aquele discípulo, né,
aquele cristão ainda não se arrependeu, sinal que ele não tem a liberdade realmente interior, aquilo que está dentro do seu coração, precisa se libertar. Já aquele que reconhece as suas falhas e busca perdão, caminha livre e fortalecido para servir. Quando o pecado é confessado, perdoado, o coração encontra paz. Culpa deixa de dominar e a alegria da salvação é restaurada. Só assim conseguirá ser um discípulo autêntico e que graça ao Senhor, que agrada ao Senhor, né? Um discípulo autêntico que agrada ao Senhor. O Salmo 32 nos ensina que um dos fundamentos do discipulado é um coração restaurado, né? É a alegria. Da onde parte a nossa alegria? Do coração, né? Do sentimento do nosso coração. Tudo passa do amor, né? Que nós sentimos pelo nosso Deus e pelos semelhantes. Né? Nós não vivemos só para Deus, vivemos para os nossos irmãos também, amigos, né? Aqueles que querem realmente viver uma vida de tranquilidade na presença do Senhor. A felicidade espiritual nasce do perdão e o serviço ao Senhor flui naturalmente de uma vida que foi alcançada pela graça. Então, né, a graça, a misericórdia de Deus é que nos alcança e nos dá a restauração. Então, nós falamos no primeiro tópico, discipulado começa com o reconhecimento do pecado. Agora nós vamos entrar no segundo tópico. O silêncio adoece o discípulo, né? Quando a pessoa não confessa os seus pecados, né? Ele praticamente silenciou, né? E isso traz consequência para a sua saúde, a sua mente, né? Seu coração. Nos versos 3 e 4 revela que algumas vezes em nossa vida o problema nos corrói e os pecados nos destrói, afastando de um relacionamento profundo com o Mestre, né? Um relacionamento que duradouro. Então nós vamos ler aqui, verso 3. Enquanto eu me calei, envelheceram meus ossos. Olha o sentido da palavra que Davi coloca. Enquanto eu me calei, envelheceram meus ossos, e o meu bramido todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, né? Então se tornou uma pessoa seca, rude, né? Porque não abriu o coração. Ficamos em silêncio, diante do pecado adoece a alma, o silêncio espiritual produz desgaste, peso e sofrimento, né? Olha só que coisa triste, né? O discipulado, o silêncio não trata, pois se torna um veneno. A culpa e pecado não confessado roubam a alegria. E isso é pura verdade, né, irmão? Quando nós pecamos, como nós erramos, nós sentimos um peso na alma, uma dor no coração, porque nós estamos em falha com aquele que nos ama, né? Que tem um amor muito grande por nós, que é Deus. Não existe amor maior do que o amor de Deus para com o ser humano, irmão. O amor do pai, o amor do filho, o amor da esposa, o amor da mãe. Mas não existe um amor grande igual de Deus sobre nós. Deus verdadeiro nos ama, né? No discipulado, o silêncio não tratado pode se tornar um veneno. A culpa, pecado não confessado rouba a alegria. A comunhão com Deus é afetada e a sensibilidade espiritual diminui. E o serviço se torna pesado. O pecado oculto cria distância de Deus, pois o coração se fecha e, consequentemente, nos afastamos dele. Não é que Deus se afasta, é nós afastamos de Deus por causa do pecado. Porque o pecado nos constrange, né? Os pecados, quando você vê que nós estamos em erro, né, com as pessoas, você sente um peso, né? Porque não foi tratado aquele pecado. Afastamos dele. Davi ainda descreve efeitos físicos e emocionais, relatando que, enquanto se recuou e confessar o seu pecado, seu corpo definhava, ele gemia o dia inteiro,
sua força evaporava. Olha só, né? Aprendemos com ele que o discipulado saudável exige transparência. Deus não deseja que vivamos carregados de culpas silenciosas, mas que levemos tudo à sua presença. O silêncio não traz alívio, apenas prolonga o sofrimento, né? Quando você não confessa os seus pecados, seus erros, os pecados ocultos, ali você está se afastando de Deus e, como se diz assim, não é culpa de Deus, é culpa nossa, né? Que nós estamos nessa situação porque não confessamos a Ele o nosso erro. Se confessarmos nossos pecados, Deus nos perdoa, né? Prontamente Deus nos perdoa. Ainda descreve que o peso do pecado não confessado traz vários desgaste e o silêncio gera desgaste espiritual. Quem deseja servir precisa aprender a confessar, a falar para o Senhor aquilo que o afasta de um relacionamento íntegro com Ele, né? Devemos dizer no que nós temos dificuldade, né, de servir a Deus. Se é na carne, se é no egoísmo, se é na mentira, se é no qualquer tipo de pecado que afasta o homem da presença de Deus e que tira a alegria, né, de servi-lo com amor, né? Nesse momento de silêncio, o autor afirma que a mão do Senhor pesava sobre ele, descrevendo não destruição, mas disciplina, uma correção amorosa com o objetivo de trazer arrependimento ao discípulo. E foi mesmo, né, irmão? Quando nós vemos que Deus, pelo pecado que ele cometeu, uma coisa que Deus tirou dele foi aquela criança, né? E os irmãos lembram que ele passou o dia jejuando, né? Mas no final a criança veio a falecer e ele ali foi restaurado porque ele viu que ele tentou, né? Que pediu a Deus que tivesse misericórdia, mas Deus fez a sua justiça, né? Vamos dizer assim. Correção, arrependimento do discípulo. O silêncio prolonga, endurece o coração, mas a confissão restaura a alegria. O discípulo não deve esconder suas falhas. O silêncio pode parecer proteção, mas na verdade é prisão. Quando abrimos o coração e confessamos, experimentamos libertação. O discipulado floresce quando há sinceridade diante de Deus. O caminho da cura começa quando o silêncio termina, né? Então, quando que nós podemos ser curados dessa falha, desse pecado, né? Ser restaurado? Quando nós abrimos a nossa boca e confessamos os nossos pecados. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é justo e fiel para nos perdoar. Deus está pronto a perdoar a humanidade, o ser humano, mas para isso ele precisa confessar os seus pecados e não cometê-los novamente, né? Quando nós vemos aqueles ensinamentos, né, das pessoas, vai e não peque mais, isso não foi para o passado. Isso permanece até os nossos dias. Então, primeiro tópico, repetindo aqui, discipulado começa no reconhecimento do pecado, o silêncio adoece o discípulo, né? E terceiro tópico, agora que nós vamos entrar, discípulo não pode ser teimoso, né? Na época de Davi, os animais eram vitais para a vida cotidiana, para a guerra, fazendo parte das práticas agrícolas de Israel. No entanto, o salmista chama a atenção para uma verdade profunda, muito mais do que uma mera lição sobre o manejo do gado. Como discípulos, devemos responder à voz de Deus e não vivermos por força ou medo. Então, Davi compara o ser humano que resiste à direção de Deus ao animal que só obedece mediante a força, o cavalo e a mula. Precisam de freio e rédea, porque não compreenderam a instrução e são guiados por pressão externa. O discípulo, porém, é chamado a agir por entendimento e sensibilidade espiritual. Então, nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, né?
E o que o Espírito Santo faz, né? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Ele é o intercessor pelas nossas almas. Mas nós devemos também fazer a nossa parte, que é a parte de obediência a Deus, né? A parte que nos cabe, que é não voltar a cometer os mesmos erros, né? Ou pelo menos não tentarmos a não cometê-los, né? E o que nos faz? Ele chama, porém nós somos chamados a agir com entendimento e sensibilidade. Ele faz a comparação com um cavalo, né? Que ele obedece através do esforço, né? Da rédea e do cabresto ali que são guiados, né? E nós não devemos ser assim, nós devemos ser obedientes ao Senhor com alegria no nosso coração. No discipulado, Deus deseja obediência voluntária, não forçada, viu? Devemos ser voluntários, né? Quando resistimos à correção, ignoramos conselho ou endurecemos o coração e nos tornamos semelhantes ao animal que só se move mediante dor e imposição. Deus não quer isso para nós, né? Não quer que nós soframos, né? Basta nós sermos voluntários à obediência e obediente a Ele, né? Deus nos convida para caminharmos livremente na instrução dele. Qual a instrução, né? A palavra do Senhor nos instrui, né? Ser ensinado por um mestre, ser guiado por ele. E ele fala que ele vai nos dar, instruir-te-ei e ensinar-te-ei um caminho que deve seguir e guiar-te-ei com meus olhos, né? Deus está com seus olhos sobre nós e está nos dando a direção desse caminho, né? Está nos guiando. Basta somente olhar para Ele, né? Deus nos convida para caminhar livremente, instrução dele, em vez de resistir com teimosia. Deus deseja nos instruir e nos ensinar, mas muitas vezes teimamos em agir conforme a nossa própria vontade, nossos desejos, pensamentos. Esquecemos que precisamos ser guiados pelo Espírito e estarmos atento à voz do mestre. O discipulado saudável acontece quando aprendemos pela palavra, pela direção do Espírito e não apenas pela dor, né? Então a palavra de Deus, né, nos orienta que devemos ser guiados pelo Espírito Santo, nos abstermos de todo tipo de pecado, né, para que possamos ter comunhão com Ele. Ser discípulo é desenvolver entendimento espiritual, é ouvir a voz de Deus, aceitar a correção. Isso tudo é ser discípulo, tá, irmão? É desenvolver entendimento espiritual, é ouvir a voz de Deus, é aceitar a correção. Muitas das vezes não queremos ser corrigidos, né? Por isso que há um endurecimento no nosso coração. Quantas vezes Deus já falou conosco aqui, agora, né? Muitas coisas, né? Seja necessário um freio. Maturidade cristã se manifesta quando obedecemos prontamente. Não por obrigação, mas por confiança. O discipulado exige humildade, sensibilidade. Deus não quer nos conduzir pela força, mas pelo relacionamento, né? Nem por força, nem pela violência, mas pelo Espírito Santo de Deus, né? A palavra nos ensina isso. Deus não quer ninguém obrigado, né? Deus quer que você faça de livre coração, de entendimento, né? De sensibilidade quando ouve a sua voz, que é mansa e suave, né? Discípulo aprende a caminhar guiado pela voz do mestre e não pelas consequências da desobediência. Não espere que Deus venha corrigir você com qualquer tipo de situação, mas basta você vir espontaneamente, confessar os seus pecados e voltar à comunhão com Ele, ter comunhão com Ele, né? Concluindo, irmão, essa lição, ao refletirmos sobre o Salmo 32, aprendemos que o discipulado verdadeiro nasce de um coração quebrantado pela transparência, amadurece na obediência voluntária. Este salmo, né? Este salmo nos mostra que não há crescimento espiritual sem arrependimento, né?
nem serviço frutífero sem restauração interior. Né? Às vezes a pessoa está ali achando que está servindo a Deus com suas na igreja ali e tal, mas se não houver uma restauração verdadeira, todo aquele serviço se torna vão, porque ele faz aquilo como uma religiosidade, né? Como uma obrigação. Antes de qualquer função, posição ou reconhecimento, Deus deseja tratar o nosso coração. Aprendemos que o reconhecimento do pecado é o primeiro passo para uma vida discipular saudável, né? Quando nós reconhecemos que precisamos consertar os nossos erros. O silêncio prolongado adoece a alma, rouba a alegria e enfraquece o serviço. Isso nós aprendemos hoje, né? E a alegria do Senhor é a nossa força, né? Porém, quando confessamos e experimentamos a libertação, paz são renovadas, né? Por isso que a paz do Senhor é a que dura, né? Deus não pesa a mão para destruir, mas para corrigir com amor e não trazer de volta ao caminho. Que nós não possamos, né, silenciar e esperar que Deus pese a sua mão sobre nós, mas que nós devemos confessar o nosso pecado sobre ele. Também entendemos que o discípulo não pode ser teimoso. Deus deseja nos instruir e guiar por relacionamento, não por imposição. Maturidade cristã se revela quando aprendemos a ouvir a sua voz e obedecê-la prontamente. Que tenhamos uma vida de discipulado sincero, marcado por arrependimento, né? E sensibilidade e confiança. Que sejamos discípulos restaurados, ensináveis, prontos para servir, caminhando diretamente sobre a direção amorosa do nosso Mestre. E que aprendamos, né? Aprendamos a ouvir a voz do Espírito Santo. É importante, né, irmão? A voz do Espírito Santo, né? Esse que nos consola, esse que nos trata. Escolhendo caminhar conforme a sua vontade, não por imposição ou por obrigação. Não vamos fazer esse erro, né? Por imposição ou obrigação, mas seremos espontâneos, né? Mas porque escolhemos servir ao Senhor. Que nós, como discípulos, né, que somos, devemos obedecer à voz do nosso Mestre, né, irmãos? E aqui está o conselho da nossa irmã, né, a irmã Rosane, que tem feito essa lição maravilhosa. Que Deus abençoe a nossa querida pastora, né, a irmã Rosane, e que possa estar cuidando de cada um de nós. Para pensar e agir, eu conheço meus pecados diante de Deus ou tenho justificado e escondê-los, né? O silêncio tem adoecido a minha vida espiritual? Tenho sido ensinável ou teimoso? Sirvo ao Senhor como alguém restaurado pela graça ou apenas por compromisso religioso? Queremos agradecer a Deus pela sua presença aqui conosco, né? Aqui estando ouvindo. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Vamos orar e ir finalizando esse estudo dessa semana, tá bom, irmãos? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela instrução que tem nos dado. Através da tua palavra, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, esse livro que tem permanecido, ó Deus, durante séculos, que tem nos falado sobre o Senhor, né? Tem trazido o conhecimento da tua pessoa até aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que sempre está conosco, nos guiando, nos ensinando, nos trazendo a correção. Como é bom ser corrigido pelo Senhor. Por isso que Davi muitas das vezes fala que ele temia o homem, mas ao Senhor não, porque o Senhor tem como objetivo que nós se arrependamos dos nossos pecados e sejamos tratados por Ele. Obrigado, Deus, por Senhor ter nos perdoado os nossos pecados. Pai, nós não merecíamos, mas porque o Senhor é maravilhoso, um Deus amoroso, um Deus que nos quer sempre perto de Ti. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas,
perdoa naquilo que nós te ofendemos, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te agradecer, desde agora para todos sempre. Amém. Meu amigo, meu irmão, chegamos a mais um final de um estudo, né? Como diz aqui no início desse vídeo, tive dificuldade, né, de tempo para poder, mas aqui estou, né, cumprindo mais um propósito, né, que esse canal aqui, como já sempre disse, é um canal para nós sermos instruídos, acolhidos e que Deus possa tratar. Se você tem gostado desse conteúdo, se você tem gostado dos nossos ensinos, venha conosco. Até o próximo ensino, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Não deixe de deixar um likezinho aí e ajudar o nosso canal, né, para que outras pessoas possam também ouvir, né, e compartilhar também na presença do Senhor. Obrigado, meu irmão.